Chegamos à segunda-feira, de olho nas eleições municipais deste domingo, que foram marcadas pela disputa praticamente até a última sessão eleitoral em São Paulo. A gente estava aguardando a Vila Jacuí, né, trazer a totalização dos votos, mas só quando a apuração já havia chegado a 99,6% das urnas, o TSE confirmou o segundo turno entre o prefeito Ricardo Nunes, com 29,48% dos votos, contra o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, com 29,07%, menos de um ponto à frente de Pablo Marçal, que obteve 28,14%. Após avançar na corrida à reeleição com apenas 25 mil votos a mais do que Boulos, Nunes disse que São Paulo não aceita extremismo, mas a gente ouve também um pupurri aqui, um pouquinho da manifestação pós-resultado dos três principais candidatos. A nossa cidade é a cidade do trabalho, do desenvolvimento econômico, é a cidade da prosperidade. É a cidade que gera riqueza e não consome riqueza. É a cidade de todos. E foi assim que eu governei, para todos. Eu quero agradecer aos mais de 1.700.000 paulistanos que votaram pela mudança, que votaram no 50 no dia de hoje. Foram as periferias da cidade que nos levaram para o segundo turno. Eu e a Marta. É isso que vai estar em jogo. Nós temos hoje a maior frente progressista da história da cidade de São Paulo. De que São Paulo pode muito mais do que é hoje, nas mãos de alguém que não tem o tamanho da cidade. Um candidato que agora, no primeiro turno, se colocou contra a vacina. Um candidato que acredita que o 8 de janeiro foi apenas um encontro de senhoras e não uma tentativa de golpe. Vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele já sabe que da minha parte eu não preciso de carga, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Eliane, dá para dizer que esse resultado significa uma vitória expressiva da direita na maior cidade do país? Olha, na verdade, a direita é a grande vitoriosa no país, né? Quando a gente olha o quadro das eleitoral no país inteiro, quem é que venceu? Olha só, os partidos que mais elegeram prefeitos: PSD, direita, MDB, centro-direita, PP, direita, União Brasil, direita, PL, direita, Republicanos, direita. O primeiro partido de esquerda nessa lista toda é o PSB, né, que foi favorecido, teve 312 capitais e foi favorecido em número de brasileiros liderados por causa de Recife, né? Porque o PSB teve o campeão de votos, que foi o João Campos, em Recife. Então, na verdade, a centro-direita e a direita foram os grandes vitoriosos, mas isso não é necessariamente uma boa notícia para o Bolsonaro. Por quê? Porque a grande vitória não é do bolsonarismo, é de uma outra direita, né? É uma outra direita. Isso fica muito claro. O PSD, por exemplo, o MDB, não tem nada de bolsonaristas, né? Eles são um outro tipo de direita. E em São Paulo, o Guilherme Boulos, né, foi o único candidato da esquerda, ganhou com os votos da esquerda, mas terá um segundo turno muito difícil, porque a tendência agora é de somarem os votos do Ricardo Nunes, que teve o apoio do governador Tarcísio Gomes de Freitas,
e do Pablo Marçal. Então, a tarefa agora do segundo turno em São Paulo vai ser uma tarefa muito árdua e vamos ver se o presidente Lula vai continuar longe da disputa, indo para o México, indo para Nova York, indo para não sei aonde, ou se ele vai mergulhar de cabeça, porque o risco é de uma vitória muito forte da direita na capital do principal estado do país. Bom, então vamos lá para falar um pouco mais sobre os principais líderes. Você já citou o presidente Lula, tem o ex-presidente Bolsonaro, que outros líderes você pode citar, Eliane, e o papel deles nesse primeiro turno que se projeta para o segundo também. Pois é, o Bolsonaro, ele trabalhou, o Lula sumiu da campanha, né? Estava ocupado com a presidência, sumiu da campanha. O PT também sumiu, né? O PT está sumindo, assim como o PSDB praticamente acabou nessa eleição, não só em São Paulo, mas no resto do país, né? O PSDB chegar em São Paulo com 3% dos votos é realmente triste, né? Eu me lembro do José Serra, 10 anos atrás, já defendendo fechar, trancar as portas do PSDB e cada um ir cuidar da sua vida ou criar um novo partido, qualquer coisa assim. Mas o fato é que o Bolsonaro ele pode ser considerado um vitorioso, sim, né? O PL conseguiu não apenas uma vitória do ponto de vista numérica no país, mas ele conseguiu vitórias importantes. Por exemplo, ele chegou ao Nordeste, né? Então, o PL elegeu no primeiro turno 523 prefeitos no país todo e vai comandar 9 milhões de eleitores, né, a partir de agora. E o PL do Bolsonaro, né, não apenas venceu em Maceió, com o JHC vencendo o primeiro turno, como disputa o segundo turno no Nordeste, que é o Bolsão petista, o Bolsão vermelho, em Fortaleza, com o candidato André Fernandes contra Evandro Leitão do PT. Aliás, Fortaleza é cara a cara PL versus PT, né? Mas disputa também em João Pessoa, com Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, do PL, contra o Cícero Lucena, do PP, e em Aracaju, com uma candidata mulher, Emília Correia, do PL, contra o Luiz Roberto, do PDT. Então, o PL chegou ao Nordeste, o Bolsão Vermelho, mas o Bolsonaro é também um derrotado dessa eleição, porque o Bolsonaro, né, quem venceu a eleição não foi o bolsonarismo, foi uma direita que vai além do bolsonarismo, e quem é o grande nome, o grande vencedor em São Paulo, por exemplo, o Gilberto Kassab, do PSD. O PSD não apenas fez o maior número de capitais no país, como fez 201 capitais em São Paulo. Então, a dupla vencedora, a maior dupla vencedora é Gilberto Kassab e Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas, que é bolsonarista, que foi alavancado para a política pelo Bolsonaro, mas tem um perfil mais, vamos dizer assim, de uma direita um pouco mais comedida, mais moderna, e é uma dupla, né? Tarcísio e Kassab, e o Bolsonaro, que não tem mais condições de elegibilidade, ele está inelegível por 8 anos, do outro, ou seja, a direita mais, vamos dizer, moderna, pode engolir o bolsonarismo. Vamos ver, mas é o que está pintando. Agora, a esquerda tem novos quadros.
né? O PSOL com o Guilherme Boulos em São Paulo, o João Campos do PSB em Recife, campeão de votos no país. Você tem a Tabata Amaral da centro-esquerda, que é uma liderança emergente. Você tem também, enfim, você tem nomes da esquerda despontando, renovando um pouco a esquerda e uma direita bastante rachada. É uma eleição que projeta, gente, essa eleição municipal não projeta resultado de eleição presidencial, porque na última eleição municipal, por exemplo, né, o PT não teve nenhuma prefeitura de capital, o PL não teve nenhuma prefeitura de capital, e 2 anos depois, quem foi para o segundo turno foi o Bolsonaro do PL e o Lula do PT, e o Lula venceu. Mas essa eleição municipal projeta, sim, força no Congresso, força nos legislativos em 2026. Então, Kassab emerge como um grande líder e, inclusive, isso deve ter reflexos na eleição para a presidência da Câmara e Senado, já agora em fevereiro de 2025. Uma coisa sempre enganchada na outra, né? Aliás, estava vendo as imagens, né, do pronunciamento de Nunes e de Boulos especialmente, e é isso, né? Tanto o Tarcísio quanto o Kassab estavam ladeando, né, o Ricardo Nunes nesse lugar que é quase um retrato um pouco, né, de todo mundo que o apoia, da mensagem que quer passar. Então ele estava ao lado da esposa, de alguns outros apoiadores, Baleia Rossi ali atrás. Então era um mosaico assim do apoio que ele teve e do que ele também estava representando. E Boulos traz a primeira fileira com mulheres, a esposa, Marina Silva, e a vice, né? Lá atrás Rui Costa, enfim, tem ali todo uma representatividade, né, do que se está falando. O Boulos estava falando muito mais também com o eleitorado feminino, e agora a gente vai ver como é que esses eleitorados, essas parcelas, né, vão se reajustando a partir das próximas pesquisas e das intenções de voto aqui na capital para esse segundo turno. Só citar que o Kassab consegue pôr o pé em 2 canoas e não cai, né, Helene? Dizem que a esperteza demais come o dono, né? Mas o Kassab se equilibra exatamente. Ele está com o pé na canoa do Tarcísio Gomes de Freitas, que é do Republicanos e é de direita, e ele tem lá os seus indicados no governo do presidente Lula em Brasília. Ele vai se equilibrando e fica esperando para ver para onde o vento vai. Na verdade, o PSD em São Paulo se tornou o grande herdeiro do PSDB. PSDB que comandou o estado de São Paulo durante 2 décadas, né? Ele agora acabou, né? Esfarelou, e quem está colhendo aí os náufragos ou colhendo o eleitorado do PSDB é o PSD do Kassab. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política de Eliane Cantanhede sobre os resultados eleitorais de ontem. Pablo Marçal monopolizou muito as atenções durante todo o primeiro turno, não está no segundo turno por muito pouco, mas vai ter processos pela frente para responder. Só que politicamente, o que dá para esperar dessa novidade na política, Eliane? Pois é, Heisen, você sabe, Heisen, Carolina, ouvintes, eu ontem estava brincando, né, ao vivo na Globo News, que o Jair Bolsonaro foi o grande ausente, o Lula foi o grande ausente da eleição em São Paulo, mas teve um terceiro grande ausente, né, que foi o X, né, o X que o Alexandre de Moraes, o velho Xandão, empurrou com a barriga, exigia não sei o quê, aí o X cumpria. Ele exigia, mas não sei o quê, e o X cumpria. Ele exigia, mas o quê? Mas o Xandão conseguiu tirar o X do ar,
durante todo o primeiro turno eleitoral. E eu fico imaginando, se o X estivesse ativo, né, com o Pablo Marçal dominando muito esse meio, né, e sem nenhum pudor, usando aquele laudo mais do que falso, né, assim, ridiculamente falso, contra o adversário Boulos. Eu fico pensando, será que com essa diferença tão pequenininha, o X não poderia ter sido um fator decisivo aí para alavancar o Pablo Marçal para o segundo turno? Mas o fato é o seguinte, o fato é que passamos a campanha inteira falando de uma única capital, que é São Paulo, e dentro de São Paulo de um único candidato, que é o Pablo Marçal. E agora ele está fora do segundo turno e o problema dele não é mais eleitoral nem político. O problema dele agora é policial e jurídico, porque ele tem 129 processos, né, por tanta coisa, por fraude eleitoral, por fake news, enfim, por tudo, 129 processos, e tudo indica que Pablo Marçal vai ter que esperar mais um pouquinho do que ele previa para se lançar na audácia, na aventura de disputar a presidência, porque tudo indica que Pablo Marçal vai ser declarado inelegível por 8 anos, portanto, fora não apenas da eleição de 2026, mas também da eleição de 2030, 2028 e 2030, né? Então, ele colheu conhecimento, ficou conhecido, ficou famoso, etc., mas do ponto de vista eleitoral, o futuro dele não parece muito promissor, pelo menos nesses primeiros anos. Eliane, pensando nesse segundo turno, tanto na questão da forma, né, essa marçalização da política, queria te ouvir sobre como é que deve se perpetuar ou não aqui nas campanhas, e também sobre discussões programáticas. Será que buraco de rua, lixo, limpeza urbana, iluminação vai realmente entrar no debate seriamente? Olha, eu acho que no segundo turno, sim, os dois candidatos têm o mesmo tempo de rádio e televisão, né, de propaganda eleitoral gratuita. Os dois candidatos terão aí a internet, né, como meio de campanha. Você saiu do ambiente das fake news, da agressão, da cadeirada, do murro na cara, etc. E é muito provável que Boulos, que conhece bem a periferia de São Paulo e tem como vice a Marta Suplicy, que é uma prefeita que tem uma marca muito sólida na periferia, e o prefeito Ricardo Nunes, que evidentemente tem a caneta e a máquina na mão, né, que eles discutam muito mais as questões municipais, as questões da cidade de São Paulo. Agora, eu queria aproveitar esse seu gancho, Carolina, para dizer o seguinte, que uma coisa boa de ontem, desse nosso domingo, foi a sensação de normalidade, uma normalidade democrática, né? Vocês viram, ninguém estava questionando a urna eletrônica, atacando a urna eletrônica, ninguém estava falando de fraude sem motivo e sem prova, ninguém estava ameaçando golpe, falando de golpe, todo mundo foi lá estradas, votar, né? as polícias estavam muito alertas, né? Na antepenúltima eleição houve aí uma apreensão de R$ 1 milhão em tentativa de compra de votos, na última foram 5 milhões e ontem, né, as polícias conseguiram apreender 22 milhões de dinheiro vivo para tentativa de compra de votos, o que está dentro da chamada normalidade. Compra de votos sempre houve, né? Teve santinho no chão? Teve um monte de santinho,
mas ninguém estava falando em golpe. E no segundo turno, a gente deve ter também um segundo turno dentro da normalidade, com um debate dentro da normalidade, cada um com suas propostas, seus apoios, seus partidos, e que ganhe quem tiver mais voto, ponto, né? Pois é. Aliás, eu não sei vocês, mas na minha sessão dessa vez, fui lá votar com a minha filha e meu filho, não vi ninguém de camisa amarela, viu? Ontem, pelo menos no meu horário, nada de camisa amarela. E teve outra coisa ontem. Você chamou a atenção para uma coisa interessante, é porque o avião da FAB, que voltou do Líbano trazendo as primeiras 229 Isso. brasileiros, né, com 3 pets, foi muito emocionante a chegada, e eles chegaram com a bandeira brasileira, com a camisa verde e amarela do Brasil, e tem o primeiro que desceu abraçando o presidente Lula, assim, é muito emocionado, né? Esse que desceu de camisa amarela, tal, todo mundo de bandeira. Ou seja, os símbolos nacionais voltam a ser de todos, independentemente de partido e de ideologia. Espera-se, né?